Eu sou o Mate. Hoje o Dieguinho não pôde estar aqui junto com a gente. Estou tomando uma Coca Zero. E aí, Gustavo? Sou o Gustavo, estou tomando uma Heineken tradicional. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que é nosso amigo Tomás, da TrackSale, que vai contar um pouco da experiência dele aí à frente de umas startups mais quentes do momento. Fala, galera. Prazer, eu sou o Tomás. Obrigado pelo convite aí, galera. Estou tomando aqui uma cervejinha alemã, what the fuck, sei lá o que é isso. Mas vamos aí, boa, né? Vamos junto. Boa pra caramba, não sei que era sua. Obrigado. Mas, na verdade, eu não estou substituindo o Diego, né? O pouquinho ali que está hoje no lugar dele. Então, galera, falando sério, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como medir a satisfação dos clientes. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem com a gente. Uhul. Gente, um assunto de hoje é como medir a satisfação do cliente, né? É um negócio complicado, porque a maioria das empresas mede no feeling, né? No sentimento. Acho que o meu cliente está satisfeito ou não, ou o cliente parou de comprar. Ou então no Reclame Aqui, né? Ou no Reclame Aqui, ou no número de tickets que o cliente abriu no seu Zendesk, né? Na central de suporte e tal. Mas tem técnicas agora bem mais modernas que podem te dar insights, não só de esse cara está insatisfeito ou não, mas também te dá mais insumo para começar a pensar o que eu posso fazer para melhorar isso, né? E a ideia de trazer o Tomás aqui hoje era para explicar um pouco da técnica que é chamada de NPS, o que é esse negócio e como é que essas empresas novas, aí, da nova geração de empresas, estão usando isso para entender seu cliente. Legal. E assim, é super importante que vocês falaram, e assim, só para complementar, em relação a essa introdução, monitorar a satisfação de clientes é um saco, ninguém gosta, tanto o cliente, tanto os clientes quanto as empresas. Então, na verdade, atualmente as empresas têm procurado simplificar esse procedimento. O monitoramento da satisfação de clientes é a primeira etapa da pós-venda, porque o bom mesmo é vender, entregar o produto, entregar o sonho ali que você vendeu para o cliente. E depois disso, acaba que 70% hoje das empresas no Brasil esquecem, nunca fizeram isso, de monitorar a satisfação dos clientes. Só que pós-venda, em qualquer consultoria básica ou mesmo internacional, é uma etapa da venda. Então, você tem que monitorar a satisfação dos clientes e ainda oferecer um serviço de pós-venda, um produto de pós-venda de qualidade. Então, levando em consideração isso, foram criadas algumas métricas interessantes, que são KPIs de satisfação de clientes, que hoje são adotadas no mundo inteiro por grandes corporações. Quais empresas, por exemplo, na gringa, têm utilizado o NPS, por exemplo? Só para a gente ter uma noção aqui. Né? Então, realmente você está falando que o NPS é a principal referência. Isso, exatamente. Quando se fala em monitoramento hoje de satisfação de clientes no mundo inteiro, a principal referência é uma KPI que chama Net Promoter Score, o NPS. Quem que usa o NPS hoje? Os dois principais cases mundiais é a Apple e a Amazon. Sem dúvida, são grandes empresas de referência que adotaram essa métrica como um dos principais KPIs no dia a dia do negócio. Legal. Então, na prática, o NPS ele simplificou o monitoramento da satisfação de clientes. Porque antes as empresas faziam isso de uma forma desgovernada, uma forma chata, cada um tirava do sovaco a forma de monitorar, de fazer pesquisa. E o NPS criou uma metodologia super séria e com respaldo técnico, que foi criada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Bacana. E logo que grandes empresas adotaram essa metodologia, isso tornou uma referência mundial. Então, uma das grandes KPIs hoje de satisfação de clientes que vale a pena estudar mais a fundo. E assim, antes de você falar um pouco sobre outras KPIs que tem, outras formas de medir a satisfação, fala pra gente rapidamente assim, como que é esse processo? Como que a TrackSale faz esse processo, por exemplo? Como que eu meço o NPS de uma empresa? Como que você faz isso? Só para o pessoal entender um pouco melhor na prática como isso é feito. Então, o principal ponto, na verdade, para você monitorar a satisfação de clientes, você precisa ter como avaliação a experiência completa que o cliente teve com a sua empresa. Desde o primeiro insight de contratar a empresa, ou seja, a forma de marketing, isso tudo pode ser avaliado via Net Promoter Score. O primeiro ponto que a gente chama de Zero Moment of the Truth, que é ZIMO, que é um termo que o Google criou.
Hoje, quando um cliente, um consumidor, por exemplo, vai comprar um carro, ele não vai na concessionária direto. Ele vai na internet avaliar o produto. Esse é o Zero Moment of the Truth. Então tem o primeiro ponto, que é o insight, os Z-Modes, e um primeiro momento da verdade, que já é o terceiro ponto, é quando o cliente toma a decisão de tirar o dinheiro do bolso dele e ir lá na loja comprar ou ver aquela experiência real de compra. Seja numa loja virtual, seja numa plataforma de software como serviço, seja numa loja física. E o quarto ponto, que é a experiência que o cliente teve com o produto, com o atendimento, com a entrega, com tudo isso. É aquele momento onde o cliente chega, o consumidor chega em casa e avalia se aquilo foi um bom negócio para ele ou não. Isso melhorou a minha vida para melhor ou para pior. Então, é legal que o NPS ele percorre, na maioria dos casos, essas quatro etapas que são super importantes. Por isso que é importante você fazer o NPS ao final dessa última experiência. Legal. E o NPS ele é feito constantemente, né? Então, na maioria das vezes, principalmente falando de negócios tradicionais, vamos dizer assim, sei lá, a compra de um produto ou então a compra de um serviço recorrente, você faz o NPS mantendo a regra da noventena, que a cada 90 dias é feito um monitoramento. Por que 90 dias? 90 dias, na maioria das vezes, é o tempo que o ser humano tradicional tem na memória a experiência que ele teve em relação à empresa. Então é um bom touch point, né, de você avaliar 90 dias. Legal. Mas existem algumas empresas, alguns negócios peculiares que exigem um monitoramento mais frequente. É tipo uma compra de supermercado, por exemplo, você faz com uma frequência, por exemplo? Isso. Por exemplo, no supermercado que você faz quinzenalmente, ou mensalmente, semanalmente, enfim, você pode avaliar a cada experiência que você teve, porque às vezes você pede um queijo e vem estragado, no outro você pede um refrigerante e está tudo ok. Então você pode ter experiências completamente diferentes num período de tempo menor. Legal. Gustavo, como é que vocês também aqui na Samba, vocês usam o NPS? Além do NPS, quais outras ferramentas ou práticas que vocês têm dentro desse mesmo assunto? Então, a Samba, inclusive, é cliente da Traxxer, a gente faz NPS com constância, a gente vai rodar um NPS agora, inclusive. E uma outra coisa que é importante para a gente é o seguinte, a gente tem um gráfico de calor que é para entender quanto o cliente paga para a Samba e o quanto ele está tendo de valor, o quanto ele está percebendo de valor. E aí a gente usa algumas ferramentas tipo Mixpanel. Legal, e a própria Tito mesmo, a gente está integrando agora no nosso produto, e o Intercom também, eu acho que é uma outra ferramenta legal, que começa a te dar insights, tipo assim, cara, esse cara te paga muito, mas ele não usa. Você pode falar assim, tudo bem, deixa ele lá, é um cara lucrativo para mim, mas o que a gente pensa é o contrário. Pô, se esse cara não está usando, ou ele não está vendo valor, né, ou ele não está satisfeito então, com o nosso cliente, ou mesmo que ele esteja momentaneamente, daqui a pouco ele não vai estar mais. Né? Então a gente começa a agir em cima desse cliente. Então a gente tem algumas técnicas para tentar gerar ver se existe engajamento do lado do cliente pelo que ele paga, né? Se ele está tendo o retorno, se ele está usando o produto pelo que ele paga. Porque senão, no final das contas, você vai ter um churn alto que o cara vai ficar insatisfeito. Eu pago uma grana, mas não uso nada. E aí a gente se esforça para tentar fazer esse cara usar mais. Legal, tem uma novidade quente aí, que é uma nova métrica que foi desenvolvida também nos Estados Unidos, que chama Net Value Score. É uma alternativa ao NPS, mas que ela procura ver exatamente uma régua de XY, ou seja, um gráfico de XY, é o preço percebido e o valor entregue percebido. Isso. Legal. Então, é mais ou menos um mapa de calor que você falou. Fazendo uma análise concorrencial. Como é que funciona? A gente pergunta para o cliente, nessa métrica, se ele percebe que a empresa é melhor ou pior em relação aos concorrentes. E além disso, a gente justifica essa métrica fazendo uma outra métrica que chama Top of Mind. E a gente pergunta, quando se fala em supermercado, que a gente está falando, qual que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Então, não é aquele certificado que você só liga e ganha, não, né? Não. Já viu? Tem um monte de gente que tem. Eu vi até um prédio no centro de Belo Horizonte que ganhou Top of Mind, tipo, prédio. Não faz sentido. Então, isso é mais para você ter uma visão de concorrentes que podem influenciar no seu negócio, que são referências para o seu próprio cliente. Sim. Então, você tem uma KPI igual ao NPS. O NPS varia de menos 100 a 100, uma KPI, nota mês a mês, ele vai te ajudar.
mas também o NVS ele varia de menos 200 a 200, é um algoritmo também, e o NVS você acaba entregando uma análise concorrencial em relação ao posicionamento de preço e valor percebido pelo cliente. Bacana. É um negócio interessante. Isso é bem legal. Eu tinha visto um exemplo desse, de o cara colocou, ó, até quanto você está disposto a pagar por uma calça da Armani? Até R$1.000. O cara está disposto a pagar por uma calça da Armani. E uma calça da Levi's? Até R$400. Então você vê o valor percebido de cada marca, dependendo do posicionamento dela, do que o cara sente que, né, de benefício para ele, né, ele é diferente dependendo do como é que você constrói essa relação com o cliente. Né? Você me falou, só para complementar, você me falou, eu lembrei de uma metodologia super interessante, não sei se vocês já falaram, mas é o Share the Dollar. Você pode avaliar diversas coisas, né, com o Share the Dollar. Você dá $100 para o seu cliente, R$100, sei lá, qualquer coisa, e distribui em vários pontos que ele julga importante. Interessante. Então, você, por exemplo, aqui na ação, atendimento, tecnologia, inovação, enfim. Aí o seu cliente distribui $100 de acordo com os temas que ele acha mais relevantes. Então, eu vou dar $30 para tecnologia, 20 para o atendimento, e você consegue ranquear ali o que está pegando de bom e o que está pegando de ruim através dessa distribuição de dinheiro. Legal mesmo. Legal. E como é que vocês fazem lá na Beauty para ver se o cara está satisfeito ou não? Cara, a gente tem um sistema bem objetivo de avaliação já dentro dos cursos. Então, quando um cara ele compra um curso, ele começa a assistir esse curso, depois de um tempo ele já pode fazer a avaliação desse curso, mas não é só avaliar o curso, ele dá um thumb up, um thumb down, se o curso não foi bacana ou foi bacana, ele dá um feedback público, falando o que ele achou do curso e do professor, e ele também pode dar para a gente um feedback interno do que ele achou da plataforma e o que ele acha que a gente pode melhorar. Esses dois são abertos, exige que o cara escreva um pouco mais, fale um pouco mais, mas isso ajuda muito a gente a refinar um pouco mais o produto e também a repassar algumas dicas internas que a gente recebe para os professores. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que esses caras falam, né, tudo que esses alunos passam para a gente transforma isso em material no nosso blog. Então, assim, olha, você dá uma aula mais matadora, faça isso, isso e isso, porque isso aqui melhora a qualidade da sua aula, os professores os alunos vão gostar mais, etc. Então, a gente tenta transformar isso também em material mais palpável para os professores, em especial nesse caso, e também melhorando a plataforma de acordo com o que a gente vai colhendo ali, percebendo dos caras. Então, é mais ou menos isso que a gente faz hoje. Não, excelente. Uma dúvida que eu tenho, até queria aproveitar o Tomás aqui, é que a maioria das empresas ainda vê o jeito de mensurar a satisfação do cliente fazendo pesquisa de mercado, né? Aquela pesquisa tradicional, chata e tal. Até estava compartilhando com você, estava fazendo outro dia, tive uma experiência ruim numa companhia aérea, fui fazer responder a pesquisa, porque eles me mandaram a pesquisa, fui responder porque eu queria falar o que eu tinha sentido e não consegui concluir a pesquisa tão grande que era. Eu ia gastar 1 hora para responder tudo que eles queriam, né? E eu acho que aí eles perdem, às vezes, a percepção dos seus próprios consumidores. Então, o que você deixa de dica aí para quem quer começar a ouvir mais o consumidor e tal, principalmente essas grandes empresas que tem muita escala, né? O cara não consegue ouvir cada um. Então, como é que você... O que você acha que é o caminho para esse cara começar a ouvir gente com grande volume de informação, mas ter ao mesmo tempo insight relevante, né, a partir daí? Assim, só antes de você falar, só lembrando também que, por exemplo, um teste que a gente fez com você já mostrou um pouco com relação ao NPS, por exemplo, não é aquela pesquisa gigante, eterna, que nunca acaba, né? Você responde aquilo e ainda tem a possibilidade de ganhar um bônus por ter respondido, né? Isso. Então não é tão horrível quanto o pessoal pode imaginar, né? Isso. Na verdade, são assim, 2 fatores em relação ao método, né, utilizado de forma equivocada. Primeiro, falta tecnologia. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de uma companhia aérea, pode ser que ela te pergunte qual voo você esteve, de qual cidade você saiu, para qual cidade que você foi. Isso é uma coisa que ela já tem, ela não precisava de perguntar isso, ou seja, perguntas inúteis. Então, quando você tem tecnologia por trás da sua ferramenta,
você consegue eliminar 90% das perguntas. Uhum. Então, hoje, se eu recomendo 5 perguntas para o cliente, eu acho extremamente alto. Uma coisa muito grandiosa. Essa da companhia aérea devia ser mais de 100. E cada pergunta que eu respondia, eu falava, não, estava ruim a cadeira. Aí ele entrava com mais uma série de perguntas sobre por que a cadeira estava ruim. Era o encosto, estava com defeito. Então, assim, é um negócio. Então, nós fazemos normalmente de 1 a 3 perguntas no máximo. Legal. Porque existe uma tecnologia muito profunda por trás. Por exemplo, eu não preciso perguntar dados do cliente, dados da relação de consumo que ele teve. Eu já puxo isso tudo do sistema da empresa e cruzo, conflito com a satisfação dele. Então, por exemplo, considerando uma companhia aérea, eu sei qual que é o voo que me trouxe mais satisfação de clientes, qual que é o piloto que tem mais satisfação de clientes, qual que é o atendente qual aeroporto, qual que é o aeroporto, qual que é a aeromoça, bem legal, qual que é o horário, dia, manhã e noite. Porque a gente precisa responder isso hoje. Isso, não precisa, então. Isso é tecnologia. Outro ponto, que também é um mito do mercado, é você oferecer algum tipo de vantagem em agradecimento ao tempo que o cliente gastou dando a opinião dele. Então, não tem nenhum problema em fazer isso. Ou seja, de você, às vezes, dar algum tipo de vantagem para o cliente ser incentivado a responder uma pesquisa rápida. Legal. Então, na prática, hoje a gente tem, além de gerar informação estratégica para a empresa com base nas opiniões dos clientes, nós conseguimos vender muito para as empresas. Eu tenho cliente que investe, sei lá, R$1.000 por mês com a gente, eu vendo para o cara 40 mil. Então, um retorno de investimento altíssimo, utilizando metodologias de satisfação de clientes, KPIs, e o oferecimento de uma bonificação. Isso é muito legal, funciona bem, e a gente já fez vários testes. Se tiver com bônus ou sem bônus, o resultado vai ser ruim do mesmo jeito, o resultado vai ser bom do mesmo jeito. Não influencia. E assim, as empresas esquecem de falar sobre a transparência e velocidade, que são 2 princípios que a gente segue. É importante que você mostre para o cliente quanto tempo ele vai gastar respondendo a sua pesquisa e o número de perguntas que ele vai responder. É o que a gente faz. Isso garante a nossa taxa hoje de 30% a 35% de taxa de resposta, que é uma taxa bem alta, super alta, interessante, que gera uma boa repercussão no mercado. Muito legal. É muito legal. Eu acho que também a gente pode recomendar, aqui na descrição o blog que vocês têm, que também fala um pouco mais sobre esse conteúdo, e quem quiser se educar um pouco mais pode acessar esse site e entender um pouquinho mais, não apenas sobre o NPS, mas também como trabalhar um pouco mais essa satisfação do seu cliente. Acho que é isso. Vamos para as dicas? Vamos lá. Galera, vamos falar um pouco agora de dicas legais para vocês usarem aí no dia a dia. A dica que eu trago hoje é um aplicativo chamado DollarBird, que basicamente é uma agenda para que você controle todas as suas finanças. Quando é que você paga conta, quando é que você recebe, e depois ele vai fazendo gráficos para você, para te mostrar os seus pagamentos. É como se fosse um guia bolso, assim, mas um negócio mais simples e é mais na lógica de calendário. Eu acho uma aplicação bem legal, comecei a usar agora, vou experimentar ainda e depois trago para vocês aí. O que você tem de dica hoje, Matt? Cara, eu queria falar um pouquinho sobre um projeto que tem aí uma participação grande de um brasileiro que chama MovePack, acho que esse que é o nome correto, que é uma espécie de uma mochila com um skate elétrico. Então você puxa a mochila para baixo, abre um skate elétrico e você pode se locomover com esse skate elétrico. Eu achei a ideia bem legal. Para BH é bom isso. Para BH é bem legal. Muita subida. Se você não morrer atropelado por um ônibus, é interessante. Mas eles estão com um projeto, eles estão fazendo um projetinho aí de crowdfunding, já arrecadaram quase $40 mil, de 100 mil que eles precisam. Então, tudo indica aí que eles devem conseguir levantar a grana que eles precisam. É um projeto bem bacana, saiu recentemente no TechCrunch também. O pessoal está falando muito bem do projeto. Eles estão onde? Onde é que está o projeto? Não faço ideia. Eu acho que é no Vale do Silício. Eles estão no Vale do Silício. Não, mas o projeto está postado onde? Está no Kickstarter. Quem quiser, a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês acessarem. Legal. Quem tiver aí uma boa alma pode ajudar o projeto a sair do papel. E você, Tomás, o que você trouxe aí pra gente? Então, nem cheguei direito, já quero dar 2 dicas, né? Folgado pra caramba. Folgado. Então, tomara que seja boa, né? Porque
Assim, eu gosto de sempre dar dica, inclusive eu tenho um programa, né, já vendeu peixe aqui, o Startup Dicas. Que é bem legal, né? Startup Dicas. Essa já é a primeira dica? Não. Ah, tá. Essa não. Tá, então são 3 dicas que ele trouxe hoje. Então, a primeira dica eu gosto de dar dica, na verdade, coisas que mudaram a minha vida para melhor. Né? A primeira dica que eu quero dar é uma startup que a gente está usando e é parceira nossa, que é a Denox. É um aplicativo atrelado a um hardware que cumpre muito bem a tendência, né, chamada de internet das coisas. Então, na verdade, é um dispositivo que gerencia a sua casa ou a sua empresa, fazendo a gestão de pessoas, fazendo a gestão de equipamentos elétricos dentro da sua casa, de segurança, enfim. A gente está usando lá no escritório, na TrackSay, estamos gostando demais. E eu recomendo a todo mundo, inclusive outras startups, até mesmo São Pedro Vale, já estão usando já. Legal. A recomendação e vale muito a pena. É denox.com.br. Agora, rapidão, antes de você ir para outra dica, o que você usa que você mais gosta desses caras? Então, eu gosto muito da parte de gestão de equipamentos elétricos, né? Que a gente, por exemplo, liga e desliga uma TV através do celular, né? Muito fácil. Pode ser um ar-condicionado, pode ser uma luz, enfim, o que você quiser. E também a parte de gestão de pessoas. Por exemplo, se eu entrar no meu aplicativo aqui agora, eu vejo quem entrou na minha empresa, quem saiu, quanto tempo meus funcionários. Um controle de ponto também. Um controle de ponto biométrico. E com um preço muito acessível, né? Um preço muito acessível, porque hoje uma automação tradicional é 10, 15 mil reais. Eles cobram, sei lá, 69, 100, 120 reais. É um plano de assinatura ou não? É só o plano? É mês. Tá. Mês a mês. Então vale muito a pena. E tem a parte de segurança também. E tem a parte de segurança, que gerencia o alarme. Eles estão entrando agora com câmeras, enfim. Vale muito a pena fazer isso. É muito barato, né? Para começar, às vezes uma pequena empresa, um controle de ponto, um controle de segurança fica caro. Não, isso fica barato. Bem legal. E qual que é a outra dica que você queria dar aí? A outra dica, que é uma dica mais polêmica, né? Essa semana eu estive em São Paulo, normalmente eu vou lá, sei lá, uma vez por mês, e eu usei o Uber, que não sei quanto tempo eles já estão no Brasil, ou seja, talvez não seja tão inovador assim, mas o Uber é uma experiência que eu tive extremamente positiva, ainda é muito polêmica, né, em relação à legalidade, à ética desse aplicativo, desse produto, mas o Uber foi uma experiência que me encantou, assim, fiquei extremamente empolgado com a experiência que eu tive. Legal. E é bom porque toda inovação acaba elevando, na verdade, as empresas, as organizações, as pessoas a um patamar superior. E eu percebi que o Uber vai jogar um patamar de transporte público para cima, porque é mais barato. Para quem não conhece, o Uber é um serviço de pedir carro executivo, né, como se fosse um táxi, né, pelo celular. Né? É meio que um motorista particular, né, é mais ou menos esse São os carros bem novos, né, então acho que é bem legal. Legal. É boa dica. Eu gostei, assim, vale a pena você testar um dia para ver como funciona e comparar. Assim, certamente o nível de transporte público vai ser elevado em virtude dessa entrada desse tema. Não, show de bola. Então, beleza, pessoal, acho que por hoje é isso, né? A gente pede para vocês estarem compartilhando aí os nossos vídeos para sua tia, para sua avó, para a vizinha, e não se esqueçam também de assinar o nosso canal. A gente precisa chegar a 1000 assinantes para eu não tomar uma cerveja. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.